Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. A palavra de hoje está em Gálatas 6:9, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Quantas vezes você já se perguntou, será que ainda vale a pena continuar? Pode ser que você esteja esperando por algo há muito tempo, uma porta aberta, uma cura, a restauração de um relacionamento ou a resposta de Deus para algum assunto que está te incomodando muito. E talvez você esteja pensando assim: eu já fiz tudo o que eu podia e nada parece mudar. Se essa é a sua realidade hoje, eu quero te lembrar do seguinte: não desista antes do milagre. A palavra de Deus nos garante que há uma colheita para quem persevera. Mas o que significa perseverar? Como resistir quando a espera parece interminável? Vamos conversar sobre isso hoje. Em primeiro lugar, Deus trabalha no tempo certo. Em Gálatas 6:9, somos encorajados a não nos cansarmos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Isso nos ensina uma verdade profunda. Deus tem um tempo perfeito para tudo. Talvez você esteja pensando assim, mas por que demora tanto? Será que Deus me esqueceu? E eu entendo esse sentimento. Mas lembre-se do que Isaías 55, versículos 8 e 9 diz: Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Deus, meus queridos, vê o que nós não vemos e trabalha de forma que muitas vezes não entendemos mesmo. Pense em Abraão, ele esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa de um filho. Imagine as dúvidas e lutas internas que ele enfrentou, mas no tempo certo, Deus cumpriu a sua palavra. Em segundo lugar, precisamos resistir ao desânimo. O maior inimigo da perseverança é o desânimo. E vamos ser honestos, desanimar é bem comum. Você já se sentiu exausto, emocionalmente drenado, como se não tivesse mais forças para nada? Muito menos para continuar? É nessa hora que você precisa se lembrar de 2 Coríntios 12:9, que diz assim: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, assim, muitas vezes a gente se sente fraco há muito tempo já, é uma coisa que você já vem carregando com você e você fica achando que é impossível se superar, é impossível continuar, é melhor desistir, mas não, por favor, não desista ainda, amém? Deus quer que você dependa dele. E assim como um celular precisa ser carregado para funcionar, nós precisamos nos conectar com Deus para renovar as nossas forças diariamente, continuamente, Salmos 27:14 diz assim: Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esperar não é passivo, é uma atitude de fé e confiança, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Amém? Em terceiro lugar, fique atento aos pequenos sinais do agir de Deus. Muitas vezes esperamos por um grande milagre e nos esquecemos de observar os pequenos sinais de que Deus está trabalhando. Pense na história de Elias em 1 Reis 18, verso 41 até o verso 45. Ele orou por chuva durante uma seca. E inicialmente tudo o que o servo viu foi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Talvez você esteja esperando algo grandioso, mas Deus já está te enviando sinais. Ele já está. Pode ser uma porta que se abre, uma palavra de encorajamento, ou até mesmo o fato de você estar ouvindo esta mensagem hoje. Não despreze os pequenos começos, tá bom? Porque às vezes um pequeno começo não significa que as coisas não vão dar certo. Às vezes o milagre está a caminho, é só você que não está enxergando. Em quarto lugar, não perca o foco. Quando estamos esperando por um milagre, é muito fácil a gente se distrair com tudo aquilo que não está dando certo. Mas em Hebreus 12:2, nós encontramos uma palavra que nos instrui a mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. É muito difícil manter o foco quando as coisas ao nosso redor estão dando muito errado. Mas é justamente aí que você precisa se lembrar quem é Deus.
né? E Deus é fiel, Ele é bom, Ele não muda. Lembre-se de José, ele foi traído, foi vendido como escravo, foi preso injustamente e ainda assim ele manteve a sua fé até o final, né? E no fim, Deus transformou tudo isso em uma história de redenção, uma história linda. Em quinto lugar, persevere com propósito. Quando Deus nos chama a perseverar, não é apenas para testar a nossa paciência, é para nos moldar e nos preparar para algo maior. Romanos 5, versículos 3 e 4 diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter esperança. Talvez você esteja se perguntando, por que isso é necessário? Porque Deus está mais interessado no nosso crescimento do que na nossa zona de conforto. Ele está nos preparando para recebermos o milagre de forma que possamos manejá-lo com sabedoria. O que adianta receber o milagre e não saber se comportar no tempo do milagre? Você entende isso? Então, se você está prestes a desistir, eu quero te encorajar. O milagre pode estar mais perto do que você imagina. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada pela Tua palavra que é viva e eficaz, pela Tua palavra que tem nos alimentado, pela Tua palavra que tem nos levantado. Muito obrigada também porque Tu és fiel e nunca nos deixa sozinhos. Nos dê força, Senhor, para a gente conseguir perseverar e fé para que a gente venha confiar em tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, em tudo aquilo que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ajude a enxergarmos, Pai, os pequenos sinais do Teu agir e a não desanimarmos antes de vermos o milagre se cumprindo. Renova, Pai, hoje a nossa confiança no Senhor, o nosso amor por Ti, Pai. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém, amém, o milagre está a caminho, não desista agora. Se essa palavra te abençoou, não se esqueça de compartilhar com quem precisa, de se inscrever no canal e deixar aqui a tua curtida para que essa mensagem se espalhe para todos que precisam ouvir. Conheça também os nossos livros digitais e deixe aqui o teu pedido de oração. Eu te vejo no próximo Devocional Manhãs Divinas e que Deus te abençoe.